lá, voltamos para o nosso vídeo 2. Agora a gente vai rever a função afim. A função afim, ela está logo na sequência aqui do livro. Para quem quiser dar uma olhada lá no livro, ela está no capítulo 3, na página 113, certo? Mas eu vou trabalhar aqui porque a gente já viu lá na parte do livro, né? Já fizemos até alguns exercícios sobre função afim. Então eu vou dar sequência aqui para mostrar qual é a cara da função afim e depois fazer um exercício de exemplo para vocês. O que é a função afim? A função afim é toda função escrita da seguinte forma: ax mais b, certo? Isso aqui é uma função afim. Então, é toda função escrita da forma ax mais b, ou seja, uma função polinomial do primeiro grau, né? Por que do primeiro grau? Porque a gente sabe que esse x aqui está elevado a 1, por isso que é do primeiro grau. A gente já tinha visto isso. Certo? A gente viu que uma função afim ela tem que estar escrita dessa forma. Por quê? No exercício que a gente fez na página 119, tá aqui, ó. Ele pede o seguinte, ó: das expressões apresentadas a seguir, quais podem ser caracterizadas como lei de formação de uma função afim, polinomial do primeiro grau? Bom, a letra A, ela é verdadeira. Só está invertido o x, o termo a incógnita com b, não tem problema. Não precisa o x vir na frente, desde que ela esteja escrita na forma ax mais b, tá aqui. Certo? Ela é uma função polinomial do primeiro grau. Bom, a letra B também é uma função polinomial do primeiro grau. Lembrando aqui, ó, vou até fazer uma condição aqui. O A e B são pertencentes aos números reais. Então, são valores. Então, por exemplo, se eu pegar uma função aqui, ó, 2x menos 7, quem é o A dessa função? O A é o que acompanha o x, então é o 2. Quem é o B dessa função? Menos 7. Tá? Lembrando que o B são números pertencente aos números reais. Então, aqui, ó, na minha B, raiz de 3 não pertence aos números reais? E 5 também? Então, essa aqui também é uma função afim. A B é verdadeira, certo? Agora, a C. Por que a C não vai ser uma função afim? Porque o meu x está no denominador, ela é uma função fracionária, certo? Então, ela não tem a cara ax mais b. Então, essa aqui não é uma função afim. Depois eu vou para a letra D. A letra D, o x está no expoente, né? Então, ela é uma função exponencial. Então, também não é uma função afim. A letra E. Nossa, a letra E, ela está com uma fração, mas tem x embaixo? Não, não tem. Tem x aqui em cima. Então, essa função aqui, eu posso dividir ela como? Ó, vou colocar ela na ordemzinha. 3x sobre 3 menos 2 terços. Ó, quem é o A? Menos 9 terços, não é isso? Então, aqui, ó, desculpa. Quem é o A? Eu separei ela em 9x, peguei essa parte aqui, ó, menos 9x sobre 3, porque esse 3, como ele está embaixo de tudo, ele está embaixo do 9 e ele está embaixo do 2. Então, ficou menos 9x sobre 3 e menos, mais aqui, né, que o 2 é positivo, mais 2 terços. Então, quem é o A aqui? É menos 9 terços, que seria menos 3 se eu dividisse, né? Quem é o B? 2 terços. São números reais? São números reais. Então, essa aqui é uma função afim do modo ax mais b. Essa aqui é verdadeira. A F. Por que a F não vai ser? Porque ela tem, ó, expoente maior que 1. Expoente quadrado, expoente cúbica. Uma função polinomial é uma função cúbica. Certo? Aí, eu também queria falar um pouco sobre o exercício 3. A gente até já fez ele, mas eu vou mandar um parecido com ele para vocês fazerem nas atividades. O exercício 3 fala o seguinte, ó: para que a função f seja afim, determine a condição de existência para cada caso a seguir. Bom, a gente sabe que para a função ser afim, esse A aqui, ó, ele tem que existir. Ele tem que ser um A diferente. Esse A aqui, ó, que acompanha o x, ele tem que existir. Então, ele tem que ser um A diferente de zero. A função não pode ter só o b, certo? Senão vai ser uma função constante. Então, eu preciso que esse A seja diferente de zero. Então, vamos analisar aqui o exercício 3. Então, eu preciso dar a condição de existência aqui para essa função aqui, ó. Vou passar ela para cá, tá?
f de x é igual m ao quadrado menos 9x mais 2. O b está aqui. O b é o 2. Quem é o a? É quem acompanha o x. Então, meu a é tudo isso aqui, ó. O a é igual a m ao quadrado menos 9. Então, para que essa função possa ser afim, isso aqui tem que dar um valor real, tá? Então, eu preciso descobrir a condição de existência. Como é que eu descubro as condições? O que não pode acontecer com o a? O a, ele tem que ser diferente de zero. Então, o que não pode acontecer com ele, o que não pode é o a ser igual a zero. Então, isso aqui não pode. Então, eu vou descobrir para qual valor isso aqui vai zerar e vou excluir ele da nossa condição. Então, vamos lá. Eu sei que m ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero, não é isso? Para poder existir, porque o a tem que ser diferente de zero. Então, vamos lá. Vamos mexer aqui. M ao quadrado, 9 vai para o outro lado como positivo, não é isso? Aí, expoente quadrado vai passar para o outro lado como raiz quadrada, né? A gente sabe que não passa, a gente extrai a raiz dos dois lados. Lembrando que pode ser um valor positivo e um valor negativo de 9. Então, o meu m ele tem que ser diferente de mais ou menos 3. O que isso implica? O m tem que ser diferente de menos 3 e o m tem que ser diferente de mais 3. Por quê? Vamos pegar o menos 3 primeiro e colocar aqui. Menos 3 ao quadrado, todo número negativo elevado a um expoente positivo, expoente par, ele fica positivo. Então, menos 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 9, 0. E o a não pode ser 0. Então, por isso que tem que excluir o menos 3. E se a gente colocar o 3 também, ó, 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. Então, não pode ser nenhum desses dois. Então, como é que eu vou escrever a minha condição de existência? M pertence aos reais. Então, M pode ser qualquer valor real, menos quem? O menos 3 e o 3. Então, ele pode ser qualquer valor no conjunto dos números reais. Mas não pode ser, por isso, menos, nem o menos 3, nem o 3. Certinho, galera? Então, os exercícios vão estar de acordo com essas explicações da função inversa e da função afim. Um abraço a todos.